Então, pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu me chamo Ricardo Sgomático, sou doutorando em artes visuais no PPG AV URGS, né? E eu vou começar a fazer alguns exercícios, na verdade eu já estou fazendo para o meu doutorado, que é ler textos, né? Uma das tarefas ou investigações de um pesquisador é ler artigos, ler capítulos de livro. E como eu trabalho muito com a questão de vídeo como registro, né, e também divulgação do meu trabalho acadêmico, né, o meu mestrado ele foi um vídeo de 3 horas. Eu estou fazendo algo que eu me dei conta depois que eu poderia fazer, transformar também a leitura desses artigos e capítulos de livro, até mesmo livro, nos vídeos para depois eles entrarem na tese, né? De forma editada, claro, né? Não em tempo real. Mas então eu comecei a pensar num formato que se chama leituras superficiais, né? Onde eu vou ler ao vivo esses textos, né? Até porque também para as pessoas não pensarem, como eu já pensei na minha vida, que ler um artigo era um bicho de sete cabeças, né? Até porque hoje em dia uma criança de 9 anos tem mais informação do que no século XIX, se tinha uma pessoa do ano na vida toda por causa da internet, né? Então a gente lê bastante, né? Então a gente lê um artigo é fichinha, é pai bola, 9 páginas esse aqui que eu vou ler. Então eu vou começar esse programa hoje. Uma questão que eu tenho trazido para o meu orientador, que eu queria entender muito a questão do concreto na performance art, né? Que, como eu venho do teatro, é um lugar de encenação, né? Do representar, e eu gosto de apresentar, eu gosto do real na performance. Perguntei textos para onde ele podia me levar e ele me recomendou um desses, recomendou esse aqui, que é dele, inclusive, Chico Machado, que saiu no livro Poéticas e Políticas da Cena, que se chama Em Caso de Emergência, Chame de Performance. Muito bela sacadinha aí de Chico Machado. Então eu vou ler, talvez eu pare, vou ler em voz alta, talvez eu pare em algum momento, faça algumas anotações, mas enfim, é um experimento aí que eu tô fazendo. Vamos ver se funciona. Tá bom? Muito obrigado. É de 2024, né? Esse livro, como vocês podem ver, elaborado por Olídio Hilário Moreira Júnior, né? O índice e o catálogo. Responsável editorial Alex Jostre. Coordenação editorial Jostre Editora Limitada. Assistente editorial Vitor Rodrigues. Design gráfico André Dimenes. E revisão final de texto Jostre Editora Limitada, né? Então vamos lá, eu sou um pouco rouco hoje, mas tenho a minha aguinha aqui. Opa, se eu não derramar ela toda. Então, em caso de emergência, chame de performance, de Chico Machado. O presente texto busca discutir questões relacionadas ao ensino e à prática da arte da performance, abordando aspectos pedagógicos, metodológicos, históricos e conceituais ligados ao tema. A partir da minha experiência como artista e professor, desenvolvi a convicção de que o ensino da arte da performance pode ter uma função contestadora e alternativa para que o ensino das artes não se torne ou que deixe de ser normativo e preconceituoso, coisa que se dá geralmente em função das tradições e matrizes eurocentradas da arte hegemônica e do seu ensino.
inclusive no que diz respeito às práticas e concepções que tentam menosprezar, invalidar e apagar as manifestações etnorraciais de gênero e de contestação política. Com esse intuito, apresentarei algumas definições e fundamentos essenciais para o discurso a ser apresentado, indicando ao final algumas bases para uma abordagem que contemple e respeite a pluralidade e a diversidade dos modos de ser, estar, pensar ligados às práticas e ao ensino da arte. Algumas definições. Começo com algumas definições e posições. Tratarei aqui de alguns aspectos ligados a manifestações chamadas de performance, entendidas como uma modalidade artística. Não estou tomando como base outras concepções e uso do termo, como as ciências sociais ou em outras ciências. Inclui-se aqui a utilização desta palavra enquanto especificidade de desempenho físico, corporal ou maquinal, e não a utilizaremos como sinônimo de apresentação cênica, como não raro costuma ser utilizada nas artes do espetáculo. Tão pouco como por base a concepção do termo proposta por Victor Turner e utilizada por Richard Schechner, embora algumas aproximações com as suas abordagens possam ser feitas em relação às repercer diferentes em cada uma dessas áreas de arte. Possam ser em relação a repercer diferentes em cada uma dessas áreas de arte. Notadamente, cumpre verificar que nas artes visuais, a realização de performances está relacionada ao processo de desmaterialização do objeto artístico tradicional em si, ou, ao menos, do modo como tradicionalmente as pessoas a concebem. Em outras palavras, a efemeridade das ações performáticas se contrapõe à condição duradoura e permanente da escultura, da pintura e assim por diante. O mesmo não se aplica ao objeto artístico das artes cênicas. O espetáculo em si, que já são efêmeras, neste sentido, desde a sua origem. O mesmo não se aplica ao objeto artístico das artes cênicas, o espetáculo em si, que já são efêmeras, nesse sentido, desde a sua origem. Ligado a essa discussão e ampliando-a em... Eu vou só anotar isso aqui, porque isso aqui é bom para um outro momento que talvez eu tenha que falar sobre o que é a performance nas artes visuais e o que é performance nas artes cênicas. Porque, para quem não sabe, eu venho também das artes cênicas. E isso aqui é muito importante, porque tem muita gente que acha que é a mesma coisa. E mesma coisa é sovaco e axila. Ok? Ligado a essa discussão e ampliando-a em direção ao Estatuto da Obra de Arte e sua... Deixa eu salvar, né? Seria bom salvar. Ligado a essa discussão e ampliando-a em direção ao Estatuto da Obra de Arte e a sua reconhecibilidade como tal, considerando novamente as diferenças que devem ser guardadas em relação às diversas artes, tendo que tanto as formas espetacularizadas, mais reconhecíveis como arte, como as desespetacularizadas da performance se manifestar cabem dentro do seu generoso e diverso espectro. Entendo que tal diversidade tem efeitos positivos sobre as relações de poder e de identidade cultural dentro do campo da arte. Argumento que é uma das motivações desse texto. Muito bem. Outra caracterização relevante da arte da performance, embora não totalmente definidora e até discutível, é a sua frequente posição oposta à noção de representação ou de imitação do real no campo da arte. Ó, isso que eu estava procurando. Vou ler até o final, vamos ver se eu marco.
Nesse aspecto, peço licença para tomar partido, pois, ao menos nas minhas preferências, eu também, já sei que ele vai falar, mas eu também, considero que é parte essencial da potência da performance o seu fundamento fático e concreto em contraposição aos aspectos representacionais, enquanto imitação do real, fictícios ou dramatúrgicos no dizer da área do teatro, e metafóricos, embora esses últimos são componentes igualmente importantes e frequentemente presentes em muitas manifestações que reconheço como performance e que admiro. A importância desses fundamentos concretos está mais localizada nas abordagens poéticas do fazer do artista e menos em abordagens estéticas da recepção, incitando questões relacionadas a aspectos metodológicos e pedagógicos. Menciono essa distinção porque ela terá importância na argumentação desse texto no que tange ao papel da noção de representação mimética em relação à valorização do ensino da arte. Então, eu gostei muito dessa parte aí, porque eu também curto isso, por isso curto performance. Agora vamos ver aqui, ó, a noção de concreto, que tá caindo meu microfone, só um pouquinho, gente. Fecha, tampa os ouvidos aí. O negócio vai pegar, beijo. Aí, muito bem, voltou pro lugar. Deixa eu ver aqui se não alterou nada. Não, tá tudo bem, blá 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 blá. Muito bem. Voltando então para a definição de concreto. A noção de concreto que utilize não se refere aos estilos do concretismo, neoplasticismo, etc., mas à concretude material e de procedimentos práticos na arte e suas repercussões semânticas. Uma delimitação maior da questão acompanhada de uma análise da sua presença histórica nas artes pode ser encontrado no meu artigo algumas relações entre arte concreta e vídeo, o ato projetivo como dispositivo semânico na cena, publicado na revista Arte na Cena, versão 4, número 2 de 2018. Eu já li esse texto, mas posso ler de novo também aqui pra gente depois. Vou buscar essa noção de concreto aqui também. Tá bueno? Vou fazer isso aqui. Nesse mesmo, pela licença, outra caracterização relevante de performance. Vou botar aqui, ó. Pum. Tá bom? Let's go. É que tem que... Será que eu... Opa! Eu pulei legal, gente, agora, porque é a página aqui. Tá, vamos lá. Tudo bem. Algumas definições. Começo com algumas definições e posições. Tratarei aqui de alguns aspectos ligados à manifestação chamadas de performance, entendida como uma modalidade artística. Não estou tomando como base outras concepções do uso do termo, como nas ciências sociais ou nas outras ciências. Exclui-se aqui a utilização dessa palavra quando especificidade de desempenho físico, corporal ou maquinal, né? Performance, né? Agora temos inclusive o termo homem performativo, né? Pode ser o que eu esteja fazendo agora, inclusive. Mas não é isso, eu tô sendo bem... Eu tô lendo mesmo, gente. É pro meu trabalho. Leiam como quiser. E não a utilizaremos como sinônimo de apresentação cênica, como não raro costuma ser utilizado nas artes de espetáculo, né? Aquela pessoa performou, blá, blá, blá. Tampouco tomo por base a concepção do termo proposto por Victor Turner e utilizado por Richard Schechner, que foi a primeira, inclusive, que eu entrei em contato na minha graduação em teatro. Embora algumas aproximações com as suas abordagens podem ser feitas em relação, agora sim, Por isso que Por isso que a repercer tava difícil. A repercussões, agora sim, sociais e políticas que a arte da performance pode suscitar
especialmente nas abordagens que proporei abaixo. No meu entendimento, a arte da performance, historicamente falando, até traz em seu bojo discussões e posições relativas às relações de poder e à normatividade, sendo essas questões as promotoras e o foco do discurso que elaboro aqui. Esse texto se propõe a trazer argumentos que conferem uma potência anticolonialista e antinormativa às práticas que serão aqui referidas e caracterizadas como performance, tanto sobre o ponto de vista da estética, da sua apreciação e recepção, como do ponto de vista da poética, do fazer da criação e da instauração da obra, com ênfase nessa última. Eu vou ler só essa distinção aqui, porque eu quero fazer também uma leitura superficial desse texto aqui, ó, que eu já li. Tal distinção entre estética e poética segue as concepções colocadas por Paul Valéry ao refundar o campo da poética, e autores que lhe dão continuidade, como Jean Lanry e principalmente René Passeron, especialmente no seu texto da estética à poética. Eu vou ler esse texto aqui também, porque ele é muito... Esses três textos, do Paul Valéry, do René Passeron e do Jean Lanry, porque para mim eles foram bem elucidativos na questão da poética, né? Porque eu tô na linha de poéticas lá, que é a linha aonde o artista pensa a sua obra, o fazer da obra, né? Não fica pensando, o que a minha obra pode ser, ou o que ela representa, ou que assunto que eu estou tratando, né? Mas me interessa isso do fazer da obra, né? Então aqui o Chico fala bem bacana, que é do ponto de vista poético, dessa poética que ele está falando. E o meu mestrado também eu comecei dando falando, né? Eu estou falando desse tipo de poética aqui, né? Eu devo avisar o leitor que anseia por abordagens menos eurocêntricas e menos colonialistas, que boa parte das referências e argumentos que apresentarei tem esta origem localizada no hemisfério norte. Isso se deve tanto à minha formação como ao paradoxo de se pretender alargar e subverter um campo que se consolidou sobre esta égide e atua sobre suas regras. Ou fazemos a arte ser outra coisa, operar de outro modo, ou façamos outra coisa que não deseje ser arte. A segunda opção me obrigaria a abordar o campo, coisa que atualmente não desejo, posto que minha modesta posição dentro dele me permite buscar algumas importantes posições e defesas de minhas crenças e desejos. Além disso, entendo que os autores e artistas citados nesse texto foram extremamente críticos, contestadores e, portanto, até indesejáveis por muitos agentes dentro do campo da arte ocidental. Tá falando ali, inclusive, do Paul Valéry ali, que a hora que ele que ele instaura nessa aula aí, lá na França, a poética, a galera ficou meio de cara com ele, assim, como assim, né? Então, a minha formação também é essa, então, acho legal, que às vezes as coisas não precisam ser arte, né? Mas se quiser ser arte, talvez a gente tenha que pensar que lá é um conceito branco, heterossexual, masculino, europeu, ocidental, antigo, né? Tem tradições, pelo menos a criação dele, né? É isso que eu entendo, pelo menos. Performance como categoria artística. A arte da performance é muito diversa e plural, por não se encaixar perfeitamente nas tipologias tradicionais da arte ocidental, seja nas artes visuais, no teatro, na dança ou na música. Foi e muitas vezes entendida e praticada como uma espécie de fuga dessas categorias. Embora não julgue pertinente discutir se a arte da performance é mais pertencente ou se surgiu necessariamente junto ao teatro ou às artes visuais, como frequentemente alguns autores ou artistas costumam cogitar ou até mesmo defender, considero necessário tomar em conta que a arte da performance tem razões, agora sim, de ser diferente em cada uma dessas áreas de arte. Agora a gente vai entender aqui. Notadamente,
Cumpre verificar que nas artes visuais a realização de performance está relacionada ao processo de desmaterialização do objeto artístico tradicional em si ou menos do modo como tradicionalmente as pessoas o concebem. Em outras palavras, a efemeridade das ações performáticas se contrapõe à condição duradoura e permanente da escultura, da pintura e assim por diante. O mesmo não se aplica ao objeto artístico das artes cênicas, o espetáculo em si, que já são firmes nesse sentido desde a sua origem. O que ele quer dizer aqui, né, é que muitos artistas resolveram suas obras nas artes visuais saindo do objeto concreto, né, que é a pintura, né, e a escultura, enfim. E no teatro, nas artes cênicas, na dança, não precisa isso, né? Porque a obra ela só existe enquanto acontece, né? O texto ele é quase que como se fosse a fotografia de registro da performance, né? A performance ela só existe quando acontece. O teatro também só existe quando acontece. O espetáculo de dança a mesma coisa, né? O vídeo, o registro, o texto, o vídeo, o texto e a foto, elas são um registro, né? Elas não são obra, né? Elas podem ser obra, né? Depende de quem quiser, mas elas são mais registro nesse caso específico que eu estou falando. Ligado a essa discussão e ampliando em direção ao Estatuto da Obra de Arte sua reconhecibilidade como tal, considerando novamente as diferenças que devem ser guardadas em relação às diversas artes, entendo que tanto as formas espetacularizadas, mais reconhecíveis como arte, como as desespetacularizadas da performance se manifestar cabem dentro do seu generoso e diverso espectro. Isso é muito legal também, mas depois eu acho que ele vai desenvolver mais isso. Entendo que tal diversidade tem efeitos positivos sobre as relações de poder e de identidade cultural dentro do campo da arte. Argumento que é uma das motivações desse texto, né? Algumas coisas aí pra gente deixar nítida. Outra caracterização relevante da arte da performance, embora não totalmente definidora e até discutível, é a sua frequente posição oposta à noção de representação ou de imitação do real no campo da arte. Nesse aspecto, peço licença para tomar partido, pois, ao menos nas minhas preferências, considero que é parte essencial da potência da performance o seu fundamento fático e concreto em contraposição aos aspectos representacionais, enquanto imitação do real, fictícios ou dramatúrgicos no dizer da área do teatro, e metafóricos, embora esses últimos são componentes igualmente importantes e frequentemente presentes em muitas manifestações que reconheço como performance e admiro. A importância desses fundamentos concretos está mais localizada nas abordagens poéticas do fazer do artista e menos em abordagens estéticas da recepção, incitando questões relacionadas aos aspectos metodológicos e pedagógicos. Menciono essa disposição porque ela terá importância na argumentação desse texto no que tange no papel da noção de representação mimética em relação à valoração e ao ensino da arte. Então aquilo que eu falei é a preferência, não quer dizer que existe performance que tem representação, né? Foto performance, inclusive, que tem representação de personagem, né? Agora eu não tô me lembrando o nome, eu sou ruim pra nome, tá, gente? Mas tem aquela artista visual bem importante que ela cria uns personagens e tira foto vestido dos personagens, por exemplo, é uma representação. Mas o factual, o factual eu me interesso mais também. Não tô dizendo que é melhor, não tô dizendo que, né? Mas é algo que me interessa mais no fazer, e também o Chico vai falar aqui que tem um pouco a ver com o ensino de arte, né? A valorização do ensino de arte aqui. Vamos lá. O estranhamento no âmbito da percepção e a ausência de protocolo. Isso é muito legal. Quem acompanha ou já teve experiências de presenciar performances
deve estar acostumado ao surgimento de alguma dúvida colocada pelo público não iniciado, principalmente nas situações que chamo aqui de desespetacularizadas. Devemos aplaudir uma performance? Quando ela começa? Quando ela acaba? Quando temos uma performance em um palco ou em uma situação de apresentação, quando se trata de uma performance feita para ser assistida como uma plateia, como área de acontecimento definido, como o prédio teatral, por exemplo, e apartada da área destinada ao público, ao plateia, por exemplo, e quando é bem delimitado seu início e seu término, por exemplo, no teatro, os sinais, né? Algumas dúvidas tendem a desaparecer, restando o estranhamento em relação ao que foi mostrado. Em relação a esse estranhamento causado pela arte da performance, menciono aqui o controverso artista branco europeu Marcel Duchamp, cujo pensamento e práticas também aprendi a admirar. Em 1968, Duchamp fez as seguintes declarações em uma entrevista concedida à jornalista Joan Backwell em um programa de TV da BBC de Londres. Tem no YouTube essa entrevista. John Backwell. Em termos das atividades do grupo Dada, alguns deles pintavam, outros faziam happening. De fato, nós temos de novo happenings hoje em dia. Você viu ou se engajou nesses ou tem alguma opinião sobre eles? Duchamp. Happening, eu adoro os happenings. Sabe, o Caprol e os outros tão divertidos, o ponto que eles trouxeram tão bem, o interessante é que eles apresentam para você uma peça de tédio, aborrecimento. E não que eles descobriram isso, mas é muito interessante utilizar o tédio como um objetivo para atrair o público, você percebe? O público vem para um happening, não para se divertir, mas para se entediado. E isso é uma grande contribuição para as novas ideias, não é? A questão que considero importante para o caminho que desejo dar a este texto, trazida de modo bem humorado por Duchamp, diz respeito à potência da performance e dos happenings, de gerar uma atenção qualificada e distanciada da percepção prática e cotidiana que costumamos ter sobre as coisas. Esta, no meu entendimento, é uma importante função da arte, de provocar e demandar um olhar diferenciado sobre o mundo, convidando o público e perscrutar e se indagar sobre a experiência que lhe está sendo proporcionada pelos artistas. Mesmo que lhes sejam apresentadas coisas aparentemente banais e prosaicas. Outro ponto relevante diz respeito à expectativa, ainda hoje, do público em relação à arte. Fica embevecido, emocionar-se, locupletar-se, esteticamente são noções igualmente atribuídas à arte e esperar por aqueles que procuram este tipo de experiência. Não desmereço nem desrespeito tais noções em minha argumentação, até porque aprecio obras que me causam isso. Apenas ressalto que a potência de uma experiência que considero como sendo de arte pode nos levar além do arrebatamento estético em si, congregando um modo de percepção e mesmo de compreensão das coisas que nos auxilia, inclusive a escrutinar e descortinar o mundo à nossa volta. Muito legal isso aqui. Sem dúvida, uma performance pode causar arrebatamento sensorial e emocional, que chamo aqui de estetizado. Mas o seu generoso acolhimento abarca também as manifestações desestetizadas, sejam aquelas que enfatizam pungimente ingredientes concretos ligados aos fatos físicos e às ações e procedimentos, ou aquelas muito sutis e próximas ao acontecimento cotidiano, na quais os limites entre arte e não arte, ou arte e vida, são tão lineares e tênues que geram dificuldade em sua reconhecibilidade enquanto uma forma de arte. É nesse aspecto que podemos falar sobre a falta de protocolos ou comportamentos específicos que muitas manifestações de performance requerem por parte do público.
Eu vou só parar aqui, só para ler essa citação aqui, que é a 80 ali, sobre a desestetização, que diz o seguinte, que é a discussão sobre a desestetização da arte foi tema do trabalho de muitos artistas ligados às artes visuais desde as décadas de 60. A caracterização desse tipo de abordagem pode ser entendida através de textos de artistas da época, bem como de teóricos e críticos como Arnold Rosenberg, abre aspas, a despeito da ênfase dada à realidade dos materiais usados, o princípio comum a todas as espécies de arte desestetizadas é que o produto obtido, se é que há algum, é de menor importância do que o processo que o realizam e dos quais ele é sinal. Rosenberg, blá blá blá, 1986, não é blá 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 não, mano, lê tudo. 1986, página depois eu quero ler esse texto aqui então também, ó. Vou ler esse texto aqui do Rosenberg, pelo menos essa parte, tá? Então é isso, ó. A desestetização, ela tá muito ligada o fazer do cara é muito mais legal do que ele vai deixar depois de produto. Isso me interessa também. Isso é poética, tá? Que é o fazer, né? É porque a gente tem também a linha de história e crítica da arte que tá mais pro lado da estética, né? Do efeito da obra, do que se lê, né? E isso não é tão definido assim, pelo menos não foi pra mim na minha graduação em teatro, né? Apesar de eu desconfiar disso, assim. Então, parei aqui. Requer parte do público. E aí o público fica sem saber, né? Aquilo ali é vida, aquilo ali é arte, aquilo ali, o que tá rolando? E ao mesmo tempo tá ali parado, prestando atenção naquilo, né? Tá ali, deu, que é isso aí, cara? É? Esse também já é um movimento super importante, super bacana. Mencionei acima a estratégia da desespetacularização que muitas manifestações de performance lançam mão. Aquelas, agora eu aprendi a ler, nas quais existe uma identificação acerca do momento exato de seu começo e de seu fim, assim como entre a área física e espacial do seu acontecimento. Geralmente não estamos culturalmente preparados para saber como lidar e nos comportar diante de tais situações, posto que tais protocolos estão ligados à noção majoritariamente eurocêntrica e ocidental da arte sobre o qual somos formados. Isso é bacana, ó. O pensamento europeu, ocidental, ele é muito cartesiano, não é isso, mas ele delimita muitas coisas, né? O palco, plateia, né? O prédio que tu entra ali, que é o teatro, tu já sabe ali que tu vai ver arte, né? Quando tu entra no museu, tu sabe que o que vai estar lá dentro é arte, né? Mesmo aquela brincadeira que a gente faz, inclusive, ver o extintor de incêndio, isso aqui é uma obra. Mas por que a gente faz essa brincadeira, né? Porque tu tá entrando num prédio ali onde tudo é arte, né? Se tu vai entrar no supermercado, né? Se tu vai entrar numa igreja, vai ser outras coisas ali dentro, né? A princípio, pelo menos, né? Culturalmente. Meus 2 dedinhos de contribuição aqui, né? Depois o Chico pode me xingar e dizer, não, tá tudo errado, tu falou, nada a ver. Que vai ser bom também, porque daí eu corto essa parte na hora da tese. Vejo na arte da performance uma ferramenta contrária à normatização conformativa reducionista dos modos de ser e estar no mundo, seja da arte. Peraí. Desculpa. Só vou botar um pouco de água aqui, porque falar em voz alta me deixa de boca checa. E aí a minha dicção, que já não é muito boa, vai pras cucuia.
Vejo na arte da performance uma ferramenta contrária à normatização conformativa reducionista dos modos de ser e estar no mundo, seja da arte, seja dos corpos e corpas, seja dos comportamentos tidos como normais ou desejáveis a partir da construção imposta pela civilização branca masculina ocidental, na qual particularmente fui conformado. Eu também. Assim, embora seja desejável e urgente, tal postura é bastante difícil e paradoxal, pois, como já disse, a noção que desejamos expandir é ligada a uma noção branca europeia de arte, alocada em um campo profissional e de saber, o sistema das artes e a academia. Desculpa, estamos na academia, eu sou academia. Que se recusa a ceder o mesmo espaço e importância para essas aberturas, privilegiando ainda aqueles dados aos modos tradicionais de origem europeia. As relações de poder entre centro e periferia se impõem também através desta opção. Sim, é uma escolha. Na minha experiência com o sistema das artes e com a academia, mesmo obrigando outras opiniões e manifestações, essas somente aparecem lá como um tipo de concessão, quase uma esmola, pois o mais válido para a maioria dos agentes que ocupam posições de poder e de legitimação no nosso campo ainda é a boa e velha arte. Expressão como arte mesmo é, ou teatro mesmo é, ainda são ouvidas e dito a boca pequena e quase nunca publicamente. Aconteceu comigo na graduação, talvez nem tanto no mestrado, mas a gente pesca essas coisas aí, né, gente? Até hoje. 2026. Questões como a desespetacularização e a desmaterialização do objeto artístico e a desestetização da arte também remonta à década de 1960, e considerando-se as práticas de artistas tidos como consagrados pelo campo e pelo sistema das artes ocidental, causa um certo espanto constatar que tais concepções e práticas ainda sejam desmerecidas dentro da academia e das instituições de arte, incluindo as de ensino. Deixando a ingenuidade de lado e tendo ciência das relações de poder estabelecidas dentro do campo da arte, que neste aspecto refletem a sociedade como um todo, não é difícil perceber que o campo da arte abarca e absorve as concepções e práticas que, surgidas ao longo dos tempos, poderiam desestabilizá-lo e questioná-lo. A estratégia parece ser absorvê-las e colocá-las em pequenos e seguros recipientes dentro de seu imenso estoque conservacionista, para que ali possam ser observadas de longe e com cautela, de modo que não contaminar o seu poder de normatização, eu diria até de monetização. O que tu acha, Chico? Preservando as realizações de poder estabelecidas ao longo dos séculos. Assim mesmo, os europeus, incluindo os norte-americanos, que contestaram a arte hegemônica de origem branca europeia, são enfraquecidos em seu potencial contestador. Não que isso se compare ao apagamento e ao preconceito praticado sobre as questões etnorraciais de gênero, que começam a ganhar algum merecido reconhecimento na atualidade. Mas não consigo deixar de pensar que abordagens úteis a essas demandas já foram levadas e praticadas em uma escala considerável dentro do campo da arte, mas também fora, varridas para baixo do tapete da sala da diretoria. Né? Do ponto de vista... Volta, bebe uma água, que eu tô pensando muito enquanto eu tô lendo, eu tenho que beber aguinha. Do ponto de vista fazer e do ensino. Embora, como mencionei acima, o campo da arte, os aceites mantendo-os em um nível seguro de circulação e importância, tais abordagens contestadoras se fazem presentes em uma parcela razoável da arte contemporânea. As questões colocadas acima podem ser encontradas nas falas, atitudes e escritos de muitos artistas e teóricos, principalmente no que diz respeito à percepção, à recepção sensorial e semântica. O campo da estética na contemporaneidade, por exemplo, se dedica bastante a essa tarefa.
O que parece menos disponível, principalmente nas escolas de arte e no seu ensino, são as questões e a importância dada ao seu tipo de fazer da arte, e mais especificamente da arte da performance, considerando as operações poéticas, intelectuais e práticas que teimam em tentar abrir uma brecha dentro do campo. Rosalind Krauss, 1984, escreveu que a ampliação de um campo está ligado a ao menos dois fatores essenciais: a concepção cultural e histórica que temos dele e as práticas dos artistas que forçam uma retomada e uma largada nessa concepção. São os artistas que fazem a arte, mas não são somente eles que determinam e delimitam e ampliam. Entendo que estudo e análise das práticas de suas motivações constitui ainda hoje em uma lacuna dentro do seu ensino. Embora me debruce sobre o ensino da arte nos cursos de graduação, em universidades públicas principalmente, onde tenho real experiência, tenho convicção que as questões levantadas trazem repercussões contundentes sobre o ensino da arte como um todo. Para desenvolver essas questões e pensar na relação entre o ensino da arte, a ampliação de suas concepções e práticas, buscando um olhar crítico sobre as relações de poder e de normatividade, separo aqui o problema em três partes. 1. Fazer arte é gerar uma experiência para si e para o outro, incluindo aspectos semânticos. Retorno aqui à entrevista do Marcel Duchamp a John Bacall, no trecho em que conversam sobre a anti-arte e as vanguardas. JB, você se arrepende de falar de choque? Ou você acha que é culpa dos artistas o fato de o público sempre esperar ser chocado? Duchamp, não, o choque ocorre de uma maneira diferente, com um caráter diferente. Você vê, chocar naquele tempo, pelo lado dos velhos canais, por assim dizer, o choque do público ocorria inteiramente diferente. Não arte, anti-arte, e ainda assim alguma coisa é produzida, pois apesar de tudo, a palavra arte, agir artisticamente, significa fazer, e não necessariamente construir, mas agir. Você pode fazer alguma coisa e ser um artista, e não vender seu trabalho, mas você o faz, a ação na arte. Arte significa ação, atividade. JB, para qualquer um, Duchamp, qualquer pessoa, mas nós associamos, como você disse, dizer que há um grupo de artistas e um grupo de não artistas, o que é realmente artificial. O primeiro ponto que ressalto nessa fala parte dessa noção de que agir artisticamente significa fazer e não necessariamente construir, mas agir. Podemos considerar então que o trabalho do artista é fazer algo que proporcione uma experiência para outro. Pô, gostei disso aqui. Para outro. Peraí. Ctrl Z. Podemos considerar então que o trabalho do artista é fazer algo que proporcione uma experiência para os outros, que em última instância será estética, e para si mesmo, como experiência poética. O que entendemos como obra de arte, objeto artístico, é o meio através do qual esta experiência é provocada, independente da duração, permanência ou concretude de tal fato físico e sensorial. A ele atribuímos uma carga semântica, e considero que a carga semântica própria das motivações e desejos do artista é uma camada tão importante e válida como a carga de sentido disparada nos outros ou outras. Em uma abordagem epistemológica da produção de sentido, entendo fazer o agir como uma forma de pensamento e de reconhecimento que se concretiza através do fato obra. Disso depreendo que a valorização do fazer, de suas motivações, razões de ser, de seu modo de operar e agir, já constitui por si só em uma camada essencial da função da arte para pensarmos e compreendermos o mundo que nos cerca. Isso bastaria para justificar a sua existência dentro da cultura humana e das instituições de ensino, seja quais forem.
É uma forma de conhecimento que entrecruza questões práticas e questões sensíveis, muitas vezes em um nível pré-verbal ou não verbal, embora o processo de verbalização seja um componente essencial no sentido e da compreensão da nossa experiência. A necessidade de verbalização é muito cara à academia em todos os campos do saber, e não é diferente no caso da arte. Mas os aspectos sensíveis e subjetivos, até certo ponto indizíveis, constituem um problema metodológico com repercussões extremamente normativas dentro da academia e da teoria da arte. No afã da legitimidade da arte como um campo de saber, costumamos seguir e ampliar modelos e métodos que desfavorecem o nosso trabalho e enfraquecem a autonomia do nosso campo. Aí publiquei um breve e modesto artigo sobre isso chamado Metodologia da Pesquisa, Arte e a Ciência, nos anais do 17º Seminário Internacional Concepções Contemporâneas em Dança, 2021. Também vou ler aqui, porque o que o Chico está falando, né? No meu mestrado, por exemplo, foi um vídeo, né? Porque eu tenho uma dificuldade muito grande em escrever. Agora tem diminuído, mas a academia ela só exige da gente a escrita. E existem outros modos aí da gente repercutir conhecimento, que é o vídeo, é o áudio, que é o que eu estou tentando aqui, por exemplo, com vocês agora. Ou com ninguém, porque pode ser que ninguém esteja vendo. Mas é assim que funciona, né? Que a academia também podia estabelecer, e que o campo das artes, da poética, é uma baita de uma contribuição aí para pesquisa, né? Pesquisa acadêmica, enfim, qualquer academia. Os efeitos que tais práticas exercem sobre as relações de poder e de normatização dentro da academia e das instituições de ensino, porque a normatização é escreva um artigo, escreva um livro. Um artigo pontua muito mais, por exemplo, que uma exposição, que uma apresentação de teatro, né? Que por si só é divulgação de conhecimento. Enfim. Acho que vocês entenderam. Se não entenderam, perguntem. Antes de avançar, tomemos as linhas finais do trecho da entrevista de Duchamp, colocando assim: qualquer pessoa pode fazer arte? Ao responder que sim, ele diz o seguinte: mas nós associamos, como você disse, dizer que há um grupo de artistas e um grupo de não artistas, o que é realmente artificial. E aqui o Chico traz na 81 outro coisa, que é o seguinte: outro consagrado e controverso artista branco europeu que costumava apregoar essa ideia era Joseph Beuys. Desculpa, eu sou ruim de Joseph Beuys. O que pode ser constatado nas diversas entrevistas que concedeu e nas falas que proferiu no início da década, né? Que estão disponíveis na internet. O que ele quer dizer, tipo assim, cara, existe mesmo pessoa que não é artista, existe pessoa que é só artista. Com alguma frequência, vejo detratores. Não gosto do termo arte contemporânea, porque ele é empregado frequentemente, dando a entender que existe um estilo ou um conjunto de características que determinam se um trabalho é arte contemporânea ou não, além de considerar esta prática nominativa como parte da estratégia de conter as manifestações artísticas dentro de cápsulas palatáveis. Prefiro pensar que existe um pensamento contemporâneo sobre a arte, que lida de maneira tranquila e respeitosa com a diversidade e a singularidade dos modos de fazer, pensar e apreciar a arte. Concordo contigo, Chico. Voltemos. Com alguma frequência, vejo detratores da assim chamada arte contemporânea defender que apenas gênios poderiam estar em museus e que os artistas contemporâneos não chegam aos pés dos artistas de verdade. Ora, tomando as palavras de Duchamp, a instância de consagração e legitimação da arte que criam e conservam esta divisão artificial não devem ser impedimento para que todos os seres humanos pratiquem alguma forma de arte. Primeiro, porque os argumentos e recursos usados para a legitimação são sempre dependentes das opiniões, gostos, preferências e concepções daqueles agentes que ocupam as instâncias e decisões de poder,
decisões e de poder, criando uma tendenciosa argumentação de qualidade. E segundo, porque está implícito aí extrema valorização da arte como produto, objeto, em detrimento da experiência ligada aos processos de fazer da arte, como todas as suas implicações. Imagina se todo mundo fosse artista. Não ia ter como vender arte para ninguém e as pessoas iam lavar dinheiro como? Isso é complicado. E este é um ponto essencial para a nossa argumentação sobre a educação e o ensino da arte. Bebi minha aguinha. O valor da representação do real e do produto no ensino da arte. 2. Se olharmos as grades curriculares das escolas de graduação em arte no Brasil, mas não somente aqui, podemos facilmente constatar duas coisas. Primeiro, que naqueles considerados mais arejados e progressistas, encontraremos disciplinas que dão espaço para uma diversidade de práticas, desde as mais tradicionais até os meios consagrados. Mesmo assim, as tradições da representação do real, da habilidade do conhecimento voltado para a obtenção da mímese como um modelo que baliza uma suposta qualidade superior no trabalho, permanece dentro das escolas de arte de graduação. E não há como deslocar tal modelo da tradição e da suposta supremacia da arte europeia sobre a arte de outras culturas. Não se defende aqui a obliteração desta possibilidade, mas se olharmos a quantidade de carga horária que cada um desses polos dispõe no tempo de duração dos cursos, via de regra, verificaremos a primazia desta concepção sobre as outras, além da maior quantidade de disciplinas e metodologias voltadas para essa possibilidade. Outro efeito advindo desta concepção se expressa no juízo de valor aplicado por muitas que consideram que os melhores artistas são aqueles que dominam este paradigma. E isto tem um tremendo efeito sobre os alunos e alunas que chegam a invejar os que dominam esta técnica e se sentem diminuídos quando suas qualidades e capacidades vão para outro caminho. E mesmo naqueles currículos onde há um equilíbrio maior entre diversos paradigmas e técnicas, resta ainda um outro problema, pois a noção de produto e produto bem feito ainda é muito valorizado. Entender que a experiência do fazer e do processo é uma parte essencial do aprendizado e da experiência de arte ainda passa longe das metodologias, da pedagogia e do juízo de valor da maior parte do corpo docente. Com alguma frequência também escuto frases como "isto é muito legal" e "válido, mas na academia não", para se referir a práticas que escapam ao controle do conservadorismo. Ora, se existem muitos e múltiplos modos de praticar, apreciar e pensar arte, então por que isso ainda é assim? A quem isso interessa? As respostas provavelmente estão entre as convicções, preferências e crenças na abordagem eurocêntrica, ocidental e a falta da capacidade de lidar com o imprevisto, como o inesperado e com aquilo que foge a esta normatização. Já pegou um professor de graduação que ele só consegue ensinar aquilo que ele faz, que ele só consegue ensinar o tipo de pintura que ele faz, ou o tipo de representação que ele faz, ou o tipo de improvisação que ele faz e ele não consegue lidar com outras? Ligue 0800 e obtenha o nosso... Não, tô brincando. Retomando pela última vez do Champ, considerando que a arte significa ação, atividade, noção da qual penso que a arte da performance é muito devedora, é a partir desse fazer, respeitando as diferentes individualidades e cargas de experiência de cada aluno ou aluna, que um ensino de arte aberto às diferenças e à pluralidade se torna possível. E aqui é importante ter em conta o sentido de que cada prática tem para quem a faz, para que possamos nos aproximar dela, entendendo a prática e a experiência de arte como uma forma de pensar o mundo, sobre o mundo, como um exercício de pensamento que tem validade também em si mesmo. A função de um professor seria, antes de deter um saber,
a ser repassado aos alunos, atrelado à capacidade de pensar junto, de participar da experiência, de praticar a alteridade em relação aos outros, em relação aos seus fazeres, e também de exercitar muitos e diversos modos de pensar o fazer, indo além e não se apegando aos que costumam praticar em seu próprio trabalho, escapando da relação mestre-discípulo, sem pretender ter seguidores ou linhagens, coisas que também se pressupõem a perpetuar as relações de poder, que eu acabei de falar. Também. Desculpa. Vamos lá. Há também uma questão a ser esclarecida na relação entre arte da performance e a noção de representação, que não podemos deixar de mencionar. Como dito acima no texto, a arte da performance, historicamente falando, e dentro do campo das artes visuais e do teatro, está fortemente relacionada à negação do princípio de mímese e de representação do real legada pela tradição ocidental europeia, de origem clássica grega. A associação à necessidade que o artista, a partir do modernismo, sentir de expandir e buscar novos critérios e paradigmas. Já quero o link do texto. Eu tô vendo aqui, que legal. Gente, o texto... Desculpa. Eu tava lendo aqui, o Gaero tava vendo, meu querido colega de mestrado aqui. Quero o link do texto. Cara, o link desses textos todos tem... Puxando a sardinha pro nosso lado, tem lá no grupo de pesquisa insubordinado. GRIP. Digita no Google Grupo Insubordinado de Pesquisa, e aí tem uma seção lá que é escritos e tem nossos artigos lá, tudo. E o que não tiver também é só botar em caso de emergência. Se bem que esse aqui não tem, eu acho. Na internet tem lá no... Mas tem no site do grupo de pesquisa. E talvez se digitar no Google entre lá. Depois eu posso ver isso também. Eu te mando por WhatsApp aqui. Quem quiser me manda... Manda o WhatsApp. Zap. Como diziam os antigos. Voltando. Aguinha. Isso não deve ser confundido com a noção de representação ligada à representação Voltando. Isso não deve ser confundido com a noção de representação ligada à representatividade e à representação social, né? Que é um elemento recorrente e importante nas manifestações da arte da performance, especialmente no Brasil contemporâneo. Eu anotei coisa aqui que eu... Especialmente no Brasil contemporâneo. Diversos e admiráveis são os exemplos de artistas que discutem questões étnico-raciais, questões de gênero, de crítica e normatização. Questões de gênero, crítica e normatização dos corpos e comportamentos sociais através de seus trabalhos, discutindo e problematizando questões como invisibilidade e estereotipação fenótipa destes através do seu trabalho, por exemplo, constituindo este através da própria imagem do corpo. A representatividade, nesse caso, está conectada agora sim às noções de performance colocado por Richard Sheckman, relacionados ao estudo dos comportamentos sociais e suas relações de poder, adentrando nos campos da antropologia e da sociologia, também através de diversos autores, como Victor Turner e Judith Butler.
Trata-se de performar uma função e um papel social de modo crítico dentro dos ambientes onde essas pessoas circulam, seja de arte ou não, denunciando e expondo questões como o apagamento e a normatização impositiva de corpos e comportamentos que são colocados para nós a partir de critérios conservadores, não raramente machistas, brancos e eurocentrados. E 3. A multiplicidade dos modos de fazer, apreciar, julgar e ensinar. A presença da arte da performance dentro do ensino das artes traz peculiaridades que julgo extremamente importantes. Para começar, considero que o problema de como ensinar performance não é mesmo de como ensinar pintura ou teatro, por exemplo. Faço tal afirmação devido ao fato de que a pintura, e entenda-se muitas outras disciplinas de artes, por analogia, tem uma história ligada às concepções classicistas e conservadoras de arte, ligadas à imitação do real. A partir dessa concepção, se entendia que pintar bem era representar bem o real, sendo que a busca pela verossemelhança, supervalorizando as técnicas empregadas para este fim, predominou durante muito tempo na prática e no ensino. Mesmo ampliando-se para a concepção de pintura, cogitadas e consagradas pelo modernismo na arte, como a concepção formalista da linguagem visual, ou mesmo com a paulatina incorporação dos aspectos matéricos da compreensão de sua linguagem, estes entendidos que valorizam sobremaneira a capacidade de imitar o real, bem como as metodologias e didáticas empregadas para ensino e para a realização da pintura, pairam sobre os professores e alunos, estimulando, às vezes impondo, práticas pedagógicas que têm dificuldade de buscar alternativas e aceitar a ampla diversidade dos modos de fazer que não se encaixam nelas. Isto somado ao fato de que muitos professores só conseguem ou preferem trabalhar a partir apenas de suas próprias experiências, o que tende a engessar o seu ensino e dificultar que se lide com a singularidade poética de cada aluno e com a pluralidade de possibilidades. Que foi o que eu falei antes, né? Por que eu falei antes? Porque eu já tinha lido esse texto? Não, porque o Chico fala isso direto, né? E que é uma parada que eu vivenciei e concordo muito. Gosto de acreditar que o mesmo não se aplicaria à arte da performance, pois desde a sua origem ela traz uma desespecificidade técnica e uma indeterminação de sua caracterização. Não há como definir a performance sem excluir manifestações ricas e que podem ser alojadas em seu gigantesco guarda-chuva. Então, perguntaria o leitor, pergunta Chico, se a performance não pode ser definida, como podemos dizer que existe uma arte da performance? Eu não sei. Tem uma coisa que tem uma piada que a gente faz muito, que é como as pessoas não podem dizer... como as pessoas não entendem o que a gente faz, ninguém pode dizer que é ruim. Para pensar e caracterizar a performance, necessitamos ter vários e diversos critérios, buscando o mais adequado a cada caso, levando em conta a origem e experiência de cada trabalho e de cada artista, buscando verificar sua ligação ou pertinência com as diversas artes e as inclinações culturais de cada um. Não há como comparar, para exemplificar, as manifestações estetizadas com as desestetizadas, as espetacularizadas com as despetacularizadas, a não ser, é claro, como um modo de apontar as suas diferenças de intenção e de modo de fazer para ajudar a entendê-las. Ou as vinculadas às artes visuais com as vinculadas ao teatro, sem contar aquelas que, com menos frequência, mas não tão raras, não têm esses vínculos. A performance, enquanto arte, pode ter muitas formas, jeitos e maneiras de se... E se desejamos ensinar e pensar sobre essa forma de arte, é importante que não despejamos hierarquizações e juízos de valor inadequados sobre elas. É neste ponto que acredito que a arte da performance, pela sua multiplicidade e pluralidade de modos de fazer e praticar, pode ser uma boa ferramenta para se escapar da
normatização e das abordagens colonizadas e eurocêntricas que tendem a atuar nas escolas de arte e nas escolas que também têm espaço para as artes. Entendo este como um caminho possível para não apenas criticar os modos tradicionais de pensar e fazer que são carregados de relações de poder e de posições conservadoras, no sentido de preservar essas relações de poder, mas de praticar mesmo outro ensino e outros valores, incluindo a aceitação da diferença, da singularidade e da pluralidade, em última instância, colocando em ação outras razões de ser e modos de manifestação para a prática e o ensino das artes, como a valorização do processo de pensamento e construção do sentido mencionadas acima. Tomando liberdade e ampliando uma questão levantada por Paul Valéry, a função de cada professor deveria ser verificar que questões de cada aluno se propôs em seu trabalho e observar se ele conseguiu resolvê-las ou não, pois cada manifestação deve demandar um olhar específico adequado ao que ela se propõe a ser. E com isso, se evitaria o emprego de juízo de gostos unilaterais e carregados de valores preconceituosos calcados na postura etnocentrada branca, que inclusive se mostra muitas vezes machista. Isso exige alteridade e uma gama variada de referências que podem ser buscadas desde que se acompanhe o processo de pensamento e de prática de cada aluno e que nos interessemos pelas suas questões de ser e critérios que podem ser discutidos de modo não impositivo. Por outro lado, como professores, isso permite que aprendamos muito e ampliamos as nossas concepções e capacidades didáticas e pedagógicas. Quanto à alteridade, a capacidade de exercitá-la se faz necessária em, no mínimo, 2 níveis. O primeiro diz respeito à aptidão por parte do professor de deslocar-se do seu centro de experiência e formação e desenvolver a capacidade de lidar e aprender com o que lhe é diverso, buscando aproximar-se das experiências e referências dos seus alunos e alunas. Em um segundo nível, concomitantemente, a alteridade de cada artista, seja docente ou discente na situação da escola em relação ao seu próprio trabalho, há sempre algo que desejamos em relação à nossa produção, mas há também aquilo que ela se torna e o que ela mesma deseja ser. Existe então a possibilidade e a necessidade de aprendermos também dos que são diferentes de nós, com nossas próprias experiências realizadas. Eu gosto muito disso aqui porque tem uma parada que é a seguinte, ó, eu acho que no final aqui é sobre olhar o próprio trabalho, né, e ver o que ele está dizendo para ti. Às vezes a gente está buscando fazer um trabalho, na verdade, deixar o trabalho, o que ele está dizendo para ti, onde é que a gente pode ir, desculpa. E outro tem uma parada aqui de referências, eu tenho uma história com uma professora na graduação no final, que eu não sei porque, cara, eu sei. Eu tava dando um exemplo do Hamlet, do Shakespeare, né? E aí eu meio que contei eu contei a história do começo da história do Shakespeare ali pra turma, né? Eu tava querendo explicar uma coisa. E antes eu falei assim, gente, spoiler pra quem nunca leu Shakespeare, nunca leu Hamlet, né? Mas no começo acontece tal coisa, né? E segui o baile e depois contei o que eu queria contar. E aí, quando eu terminei, a professora falou assim: Ricardo, eu só não concordo uma coisa contigo, que é a gente tá numa das últimas cadeiras do curso de teatro aqui, e tu falou assim, quem não conhece o Hamlet, eu acho que todo mundo aqui deveria conhecer o Hamlet, né? Afinal de contas, nós estamos no final de curso, né? Então tem que conhecer o Hamlet. O que eu fiz nesse momento? Nada, eu sorri e abanei porque eu queria passar na cadeira e queria passar na graduação, né? Mas comentando com outras pessoas depois, inclusive, então se eu tenho que saber o Hamlet, eu tenho que saber todas as histórias orais também de África,
né? Tem que saber todos o tipo de teatro balinês, japonês e rio-grandense, né? E eu não tive isso na graduação. Então, como eu tenho que saber o Hamlet, mas não tenho que saber o resto, né? Então também é um jeito de ela não olhar pro trabalho e dizer, olha, daqui a pouco eu tô conhecendo coisas que eu não conhecia, e muitas vezes eu dando aula também conheço coisas que eu não conhecia, né? Então esse é só uma coisa para exemplificar. Eu conto muito essa história, mas agora fica registrado aqui, eu não preciso mais contar, eu vou mandar só ver o vídeo lá e depois conversa comigo. Eu não vou fazer isso, vou contar a história sempre porque eu gosto dessa história. Em caso de emergência, recorra à performance. A frase acima é obviamente uma provocação. Não há como negar que ainda hoje há muito preconceito em relação à prática da arte da performance. É verdade. Eu escuto isso de artistas, inclusive. Fim de semana passado ainda escutei. Muitas vezes ele é lançado justamente por quem tem crenças sobre como fazer a arte que, a partir de sua própria experiência e formação, consideram como sendo um modo correto ou certo, pressupondo que, se não for feito de tal forma, estará errado ou mal feito. Pô, gente, coisa boa fazer uma coisa mal feita. Por outro lado, a falta de um modo certo ou específico de realizar uma performance, no sentido da arte da performance, muitas vezes leva a um abandono total de critérios, resultando em trabalhos titubeantes, mas não necessariamente errados. Costumo usar uma frase de efeito sobre isso em minhas aulas. Qualquer coisa pode ser arte, mas arte não é qualquer coisa. Já ouviu o Chico falando isso aí 5.800 vezes, mas é verdade. Não é qualquer coisa porque alguém que queria se considerar artista não deve fazê-la sem critérios, sem razões de ser ponderadas e sem que o modo de fazer seja pertinente a esses discernimentos, razões e motivações. Penso que recorrer à performance simplesmente para fugir a critérios e a responsabilidade que cada artista deve ter sobre o seu trabalho não constitui uma opção digna. Deve-se recorrer à performance ou a qualquer outro campo ou modalidade artística cujos professores e demais atuantes tenham uma compreensão e uma generosidade no seu olhar e na sua análise, para que encontremos lá uma discussão crítica e profícua que atenda a variadas e plurais abordagens e processos de cada artista ou praticante de arte, sem preconceitos ou valorização advindas das relações de poder estabelecidas verticalmente, como costumavam ser empregadas aquelas de origem colonialista e eurocêntricas, por exemplo. Afinal, ser reconhecido como artista é um jogo dentro do campo e o sistema de legitimação socialmente e historicamente construído que é artificial, como lembrou Duchamp. Aqui as referências, né, gente? Batok, Nova Arte, Rosalind Krauss, A Escultura no Campo Ampliado, muito bom esse texto, uso muito ele. Tá? Machado, João Carlos Machado, mais conhecido como Chico Machado, algumas relações entre arte concreta e vídeo, metodologia de pesquisa, arte e a ciência, o Passeron aí da estética a poética, o Rosenberg, a desestatização, vou ler também, e o Paul Valéry na revista Variedades, que é a primeira aula dele que eu vou ler também. É complicado, tá, gente? Eu vou tentar. O Paul Valéry é difícil pra mim, né? E nos vídeos ali que eu falei, tem ali, ó, gente, no Duchamp, The Late Show, Lineup, BBC, UK, Interview with Marcel Duchamp. Viu como você fala inglês? Proficiência. Então tá, gente, essa foi a minha primeira, então, leitura superficial, né, em caso de emergência. Chame de performance, Chico Machado, comentários, se quiser.
Não é porque o YouTube pediu ou porque o Instagram pediu. Faz comentário de coração mesmo. Que essa gente aí não manda na gente, tá? Ou me para na rua. Que é melhor, inclusive. Me para na rua e fala assim, ó. Cara, vamos tomar um café e falar sobre aquele... Vamos. Vamos, aquele café aquele texto me estimulou pra falar umas coisas. Legal. Cara, tu é um idiota, tu é trouxa. Melhora. Tá bom, vou melhorar. Faço terapia, inclusive, pra isso. Cara, quero ser teu amigo. Também quero ser teu amigo. Quero ser tua amiga. Também quero ser tua amiga. Tá, gente? Então é isso. Bebam água. Escovam os dentes. Tomam banho. Eu tô me escutando. E sejam felizes, gente. O máximo possível. No caminho, pelo menos. Tá bom? Um grande abraço. E até a próxima. Beijo.